A verdade é outra. É outra. Milhões de famílias estão afogadas em dívidas. Milhões, gente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí a um corte do UOL falando sobre os tarifaços do Trump e como tem sido prejudicial à sua economia, à sua população e até a possibilidade, quem sabe, do impeachment. E também o corte do professor Jean Grafia, que fala também sobre a situação da classe média nos Estados Unidos também. Então o link dos vídeos vão aí na descrição. Crédito para esses dois canais. Aproveita e já segue a gente, se inscreve no nosso canal para receber sempre conteúdo sobre isso, beleza? Vamos pro vídeo. Gente, eu fiz uma pesquisa que eu fiquei de boca aberta e eu tenho certeza que vocês também ficarão, sobre a classe média estadunidense. Só para você ter uma ideia, metade das famílias dos Estados Unidos não se consideram classe média, que sempre foi o motor da economia estadunidense. E que a outra metade vive com medo de cair de nível de vida ou nos próximos anos. Apesar das manchetes que a gente recebe aqui no Brasil, que fala de crescimento econômico, de dados positivos, a verdade é outra. É outra. Milhões de famílias estão afogadas em dívidas. Milhões, gente. Sem conseguir guardar dinheiro e vivendo uma realidade muito distante daquela ideia do sonho americano. Estamos diante de um colapso, mas não aquele do tipo da crise da quebra da bolsa ou recessão. É algo muito mais sutil, porque é um desgaste lento e profundo que atinge o coração da economia estadunidense. E quase ninguém está falando sobre isso. Colapso silencioso da classe média estadunidense. Um processo que não acontece de um dia para o outro, mas está corroendo aos poucos o padrão de vida das famílias estadunidenses, que antes eram consideradas aí o motor do país. Durante boa parte aí do século XX, ser classe média nos Estados Unidos significava estabilidade, progresso. Gente, só vê os filmes, né? Os filmes retratam muito bem isso. O trabalhador médio dos Estados Unidos podia comprar uma casa, pagar a faculdade dos filhos, ter plano de saúde, que lá é tudo pago, viajar nas férias, atravessar o país, né? E ainda guardar dinheiro para sua aposentadoria, comprar um motorhome e viver localmente, não, localmente, viver loucamente para os parques dos Estados Unidos. Mas agora a coisa mudou. Esse modelo, gente, funcionou por décadas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, graças aos empregos industriais muito bem pagos, educação pública acessível, foi período áureo aí dos Estados Unidos, investimentos em infraestrutura, os sindicatos fortes nos Estados Unidos. Mas esse cenário começou a mudar nos anos 80, já começa a ruir. Com a globalização, a automação, mudanças nas leis trabalhistas, muitos empregos bem pagos desapareceram ou migraram para outros países, a terceirização. A economia passou a valorizar mais os serviços e o sistema financeiro. E quem não tinha diploma ou especialização foi ficando para trás. Tem vários filmes que mostram isso. Resultado: a base que sustentava a classe média foi sendo corroída. E o custo para manter o mesmo estilo de vida, ó, disparou. Hoje, mesmo com o desemprego baixo, né, 4,2, a situação das famílias é muito mais frágil do que parece. Ó, veja os principais problemas. Eu vou trazer para vocês. A classe média tem uma renda de praticamente parada há anos, em torno de 70 mil dólares por ano. Isso não acompanha o aumento dos preços. Mesmo ganhando o mesmo valor, as famílias compram menos. Em 2021, 2022, a inflação bateu 9,1, a maior dos últimos 40 anos. Os preços subiram muito, mais rápido do que os salários. Mesmo com a inflação caindo, em 2024, 2025, chegou aí perto de 3%, os preços continuaram altos. Por quê? O que subiu naquele momento não voltou a cair.
Isso afeta tudo, gente. Comida, gasolina, aluguel, energia, saúde. Gente, muita gente está empregada nos Estados Unidos, mas empregos ruins, com baixos salários. Isso significa que a qualidade do trabalho piorou, mesmo que os números gerais pareçam bons. As famílias estadunidenses estão com 18 trilhões em dívidas. Só em cartão de crédito, a dívida passou de 1 trilhão, o maior valor da história. Mas por quê, Jean? Por quê? Porque as pessoas estão usando o cartão para pagar conta básica, pagar supermercado, gasolina, as contas de casa. Metade dessas novas dívidas que aconteceram em 2024 veio de cartão de crédito. E muitos já começaram a atrasar esses pagamentos. O que mostra que a situação está ficando, gente, insustentável nos Estados Unidos. O que está empurrando a classe média dos Estados Unidos, gente, para baixo? Não é um inimigo visível. É ele, o custo de vida. Só para você ter uma ideia, vou te trazer mais exemplos que vão sustentar a minha análise. Comprar casa nos Estados Unidos ficou quase impossível. Os preços, gente, subiram muito, os juros das hipotecas também. Alugar também pesa no bolso. Os aluguéis subiram 25% desde 2020. Resultado disso, milhões gastam mais de 30% da renda só com moradia, o que é considerado insustentável. Outra coisa nos Estados Unidos, ter um diploma é quase obrigatório para conseguir um bom emprego. Mas a faculdade lá agora está custando muito mais caro. Isso gerou uma dívida estudantil, porque lá tem muito estilo FIES, de 2 trilhões, afetando mais de 40 milhões de pessoas. Os jovens estão saindo da universidade devendo milhares de dólares, sem conseguir comprar uma casa ou guardar dinheiro. Mais gente tem plano de saúde, mas muitos desses planos têm franquias altas e coberturas ruins. Gente, você sabe que saúde nos Estados Unidos é tenso, dentista é tenso. Resultado, vou trazer o resultado. Milhões evitam ir ao médico por medo da conta. Isso é verdade. Pesquisa. E muitos já estão endividados por conta de tratamento de saúde. Muitos vão para o Canadá se tratar saúde. Ou seja, o que deveria dar segurança à classe média, casa, saúde e educação, virou fonte de preocupação. Vamos comparar o passado com o presente. Eu fiz isso. E olha, você vai ficar de boca aberta. Em 1971, 61% dos estadunidenses eram de classe média. Classe média. Hoje, só 50%. Olha isso. Em 1940, 90% dos filhos guardavam mais do que os pais. Dinheiro. Hoje, 50% conseguem fazer isso. O salário médio quase não mudou, mas o custo de vida nos Estados Unidos disparou. Hoje, ser classe média significa viver no limite. Esse ponto que o Jamil colocou, a China convoca o Conselho de Segurança. É a primeira vez em muito tempo, Jamil pode me corrigir, que se leva um tema comercial ao Conselho de Segurança. Isso não pode ser perigoso? Tem uma certa relevância simbólica, não é? Porque a própria China, a Rússia, os Estados Unidos se encarregaram de esvaziar o Conselho de Segurança numa troca de amabilidades ali. Dependendo da decisão, se interessasse a um ou outro lado, eles bloqueiam esse conselho, né? Então tem uma relevância simbólica, evidentemente, sai um pouco da esfera comercial e entra numa esfera mais geopolítica. Mas, a essa altura, é preciso prestar atenção a outros sinais, né? O Jamil já esgotou o tema em relação à China e, de fato, a partir da tarifação recíproca de 100%, qualquer taxação adicional é vista como uma piada, né? Porque, na prática, Estados Unidos e China bloquearam os seus respectivos mercados um para o outro, né? Agora, no instante em que a China está condicionando o diálogo com a Casa Branca ao fim desse que chama de bullying tarifário, por isso foi ao Conselho de Segurança da ONU, as atenções da alta finança americana se voltaram momentaneamente para os lábios de um outro personagem, não mais o Xi Jinping, mas está todo mundo prestando atenção agora ao Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central
dos Estados Unidos. Ele disse que as tarifas do Trump foram significativamente maiores do que o previsto, avaliou que as mudanças devem pressionar os preços e esfriar o crescimento econômico, mais ou menos o que todo mundo vinha dizendo, só que agora está nos lábios do presidente do Banco Central americano. E aí perguntou-se ao Jerome Powell se o Fed poderia intervir caso o mercado derretesse. E ele disse não. Essa resposta negativa ecoou um raciocínio de um velho antecessor do Powell na presidência do Banco Central, que é o Alan Greenspan. O Greenspan tinha o sugestivo apelido de agente funerário. Certa vez, ele se referindo aos bancos, disse que negócios quebram por má administração, por decisões erradas ou até por falta de sorte. No caso americano, o nome da ameaça é Donald Trump. E não foi por falta de sorte que o Trump virou presidente dos Estados Unidos. Foi por deliberação, decisão da elite americana e do eleitorado, da maioria do eleitorado. Então, as declarações do Jerome Powell fizeram derreter ações de Wall Street, mais uma vez. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem a dupla missão de zelar pela estabilidade de preço e pelo emprego. E o Powell, que é frio como uma geladeira, ele reconheceu que, sob o Trump, esses objetivos podem entrar em conflito. E aí ele disse, olha, se isso acontecer, nós vamos considerar o quão distante a economia está de cada uma dessas metas e os diferentes horizontes de tempo que essas lacunas poderão ser fechadas. Na prática, ele está dizendo o seguinte, os juros nos Estados Unidos podem ter que subir para anestesiar a inflação ou descer para aquecer o emprego. Depende da necessidade. Então, ele diz que não tem pressa nenhuma para tomar decisões, que o Banco Central está bem posicionado, que não tem pressa nenhuma, e nesse cenário, então, se consolida a percepção de que a prioridade da China e do resto do mundo é sobreviver ao Trump. E a prioridade dos Estados Unidos é se livrar dele. Então, as atenções agora estão se voltando para dentro dos Estados Unidos. A China, evidentemente, perde com tudo isso. É óbvio que todo mundo perde, ninguém ganha com isso, mas perto dos prejuízos que o Trump está impondo à sua própria economia, aos Estados Unidos, ao consumidor americano, e a sinalização do presidente do Banco Central americano é muito eloquente, né? Ele disse, na prática, que as coisas vão mal, né? E que o responsável por essa ruína é o Trump. Então, a essa altura, Raquel, realmente o Trump passou a ser um problema. Óbvio que todo mundo tem prejuízo com as suas decisões, mas é um problema hoje eminentemente americano. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje aí. E aí, se você ficou até aqui, se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos para aumentar a visibilidade, para o algoritmo entregar melhor os nossos vídeos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.